Esses exercícios não nasceram em academias modernas. Eles nasceram em lugares onde o espaço era limitado, o equipamento não existia e o corpo precisava se tornar forte por necessidade real. E existe uma diferença enorme entre treinar por estética e treinar para resistência, controle e sobrevivência física. O problema é que a maioria das pessoas nunca experimentou movimentos que forçam o corpo inteiro a trabalhar junto. Não músculos isolados, o corpo inteiro. E quando isso acontece, algo muda. Sua força deixa de ser visual e começa a ser funcional. Esses 3 exercícios fazem exatamente isso. Rope Climb. Subir uma corda parece simples até o momento em que seu próprio peso começa a puxar você de volta para baixo. É nesse instante que você percebe uma coisa desconfortável. A maioria das pessoas nunca treinou força de verdade. Porque força real não aparece quando você empurra uma máquina guiada. Ela aparece quando seu corpo inteiro precisa cooperar para vencer a gravidade usando apenas coordenação, pegada, costas, abdômen e resistência mental ao mesmo tempo. O Rope Climb nasceu em ambientes onde o objetivo não era impressionar ninguém. Era desenvolver um corpo capaz de suportar esforço contínuo. E existe um motivo pelo qual esse movimento continua sendo usado em treinamento militar, ginástica e preparação física extrema até hoje. Ele obriga praticamente toda a cadeia superior do corpo a trabalhar simultaneamente. Quando você sobe uma corda, seus antebraços entram em tensão constante para impedir que suas mãos escorreguem. Seus dorsais puxam seu peso para cima. Seu abdômen trava sua coluna para evitar balanço excessivo. Seus bíceps trabalham em repetição contínua enquanto sua respiração acelera. Não existe descanso real durante a subida. Mesmo parado, você continua sustentando o próprio corpo. É isso que torna esse exercício brutal. O duck. Poucos exercícios fazem as pernas queimarem tão rápido quanto o duck walk. E o motivo não é velocidade, não é impacto, não é peso externo, é posição. Você abaixa completamente. Quadris próximos do chão, joelhos flexionados, coluna estabilizada, e então começa a andar nessa posição. Parece ridículo nos primeiros segundos. Depois de 20 passos, deixa de parecer engraçado. Porque o duck walk expõe algo que muita gente não percebe até experimentar. Mobilidade fraca também é fraqueza física. Esse exercício obriga tornozelos, joelhos, quadris e abdômen a trabalharem juntos em amplitude total. E quando o corpo não está preparado para isso, a tensão aparece imediatamente. Suas pernas começam a tremer. Sua respiração muda. Seus quadris travam. Seu equilíbrio desaparece. Mas exatamente aí começa a adaptação. O duck walk desenvolve resistência muscular contínua nas pernas enquanto força e estabilidade articular em movimento. Seus quadríceps ficam sob tensão o tempo inteiro. Seus glúteos estabilizam cada passo. Seu core impede que o tronco desmorone para frente. Só que existe algo ainda mais importante acontecendo. Seu corpo está aprendendo a produzir força em posições desconfortáveis. Isso muda completamente a funcionalidade física. A maioria dos movimentos modernos acontece em amplitudes curtas. Sentar, levantar, caminhar poucos metros. O duck walk leva suas articulações para regiões que normalmente ficam esquecidas. E quando essas regiões começam a ganhar força, sua mobilidade muda junto. Muita gente trata a mobilidade como alongamento passivo. Mas mobilidade real é controle sob tensão. É conseguir permanecer forte em posições difíceis. E é exatamente isso que o duck walk constrói. Nos primeiros dias, talvez você consiga apenas alguns metros antes das pernas queimarem completamente. Isso é normal, porque o exercício cria acúmulo constante de ácido lático enquanto reduz pontos de descanso muscular. Não existe relaxamento completo durante o movimento. Mas depois de algumas semanas, algo estranho acontece. Suas pernas começam a parecer mais resistentes em tudo. Escadas ficam mais fáceis. Seu equilíbrio melhora. Sua capacidade cardiovascular aumenta junto da resistência muscular porque o exercício força o corpo inteiro a continuar trabalhando mesmo sob fadiga crescente. E existe um efeito psicológico importante aqui também. O duck walk ensina permanência no desconforto, não explosão curta. Permanência. Seu cérebro quer levantar, quer abandonar a posição. Quer aliviar a tensão nos quadríceps, mas o exercício continua exigindo movimento mesmo quando as pernas começam a falhar. É exatamente nesse ponto que resistência física e resistência mental começam a se misturar. Prancha. A prancha parece fácil porque quase não existe movimento. Esse é o erro. Os exercícios mais perigosos para o ego normalmente são os mais simples visualmente, porque eles removem distrações. Não existe impulso, não existe velocidade, não existe repetição mascarando técnica ruim. Existe apenas você, sustentando o próprio corpo contra o tempo. E o tempo se move devagar dentro de uma prancha bem feita. Cotovelos alinhados, abdômen travado, glúteos contraídos, coluna neutra, respiração controlada. Parece estático por fora, mas internamente dezenas de músculos estão trabalhando continuamente para impedir o colapso da postura. A prancha nasceu da necessidade de criar estabilidade corporal real, não estabilidade estética. Estabilidade funcional. A capacidade de manter a coluna segura enquanto o corpo produz tensão. E isso importa mais do que a maioria das pessoas imagina, porque força sem estabilidade vira desperdício. Seu corpo precisa transferir energia entre membros superiores e inferiores sem perder alinhamento. E o core é responsável por isso. Não apenas o abdômen visível. Todo o complexo estabilizador da região central. Quando a prancha começa a ficar difícil, o que falha primeiro raramente é a força muscular pura. O que falha é o controle. Seus quadris começam a cair. Sua lombar tenta compensar. Seus ombros queimam. Sua respiração acelera. Esse é o momento em que o exercício começa a trabalhar de verdade.
A prancha ensina o corpo a resistir movimento indesejado. Isso fortalece não apenas abdômen, mas também estabilidade lombar, ombros e controle postural geral. E existe um detalhe importante. Quanto menos você se move, mais consciência corporal o exercício exige. Pequenos erros de alinhamento aumentam drasticamente a dificuldade. Isso transforma a prancha em um exercício de precisão física. Agora imagine o efeito disso repetido consistentemente durante semanas. Sua postura muda. Seu equilíbrio melhora. Sua resistência abdominal aumenta. Sua lombar começa a suportar carga diária com menos tensão. Mas talvez o maior benefício seja outro. A prancha obriga você a permanecer imóvel enquanto o desconforto aumenta progressivamente. Isso é raro na vida moderna. Hoje, qualquer desconforto gera distração imediata. A prancha remove essa fuga. Ela coloca você frente a frente, com fadiga crescente, e exige permanência. Esses exercícios não sobreviveram durante décadas porque eram fáceis. Sobreviveram porque funcionam. Eles exigem pouco espaço, quase nenhum equipamento e desenvolvem algo que muita gente perdeu: capacidade física real. Não apenas aparência. Controle, resistência, coordenação, estabilidade, força útil.